Hoje, se você for conversar no meio secular, eles vão chamar isso de PNL, Programação Neurolinguística, que é só um instrumento, ferramenta, para poder ajustar essas crenças, esses valores, esses padrões que nós temos. Mas se é uma ferramenta para ajustar, aonde que ela tem que atuar em nós? Nós temos fisicamente um lugar no corpo humano responsável por filtrar e armazenar informações em nós. O ser humano tem alguns estágios de consciência. Só que no corpo humano, bem aqui, existe um negócio que chama SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Ele é uma estrutura neurológica localizada aqui na região do tronco cerebral, que faz parte do sistema nervoso. Ele não é um filtro que filtra só o que a gente gostaria que filtrasse. Então, hoje, nós somos totalmente dependentes de tudo aquilo que foi gravado em nossa memória. E tábua rasa é um princípio que diz o seguinte, que nós nascemos como uma folha em branco, sem nenhum tipo de maldade, mania, trauma. E aí o filtro deixa passar o que é bom e retém o que é ruim. É isso? Sim ou não? Se eu tivesse que dar uma sugestão para Deus, quem sou eu, né, dar sugestão para Deus? Mas se eu tivesse que dar uma sugestão para Deus, eu ia dar uma sugestão só. E quanto mais, melhor. Tem gente que o filtro dela informa para ela o seguinte, jogos de bet são bons e nosso problema está resolvido. Você não vai ter gente mais que nasceu homem querendo se defender mulher. Não vai ter isso mais. Isso é coisa de Sara estragado, danificado. A forma como nós enxergamos o mundo, ela é formada com o tempo, desde a folha em branco, desde o tábua rasa, né, que é chamado, até os dias de hoje, pelas nossas experiências, fraturas, decepções, sucessos, muito influenciado pela nossa família, muito influenciado pela nossa cultura. Eu só não consigo enxergar o mundo como ele é. Por quê? Porque o meu filtro está me atrapalhando. Texto de Mateus, capítulo 9, os versos de 14 a 17, mas vou focar muito no verso 17. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Bom, primeiro gostaria de contextualizar um pouco esse texto. Jesus foi questionado pelos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, por que nós, discípulos de João, jejuamos muito e os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo Jesus, não jejuam? Aí Jesus disse assim, como que, estando com eles, né, a presença de Deus, porque traduzindo tudo que foi falado ali assim, para que você jejua? Qual que é o propósito de se jejuar?
O jejum, ele tem o propósito de fazer com que você alimente o seu espírito. O jejum é um alimento do espírito. Para quê? Para que seu espírito fique forte e possa se comunicar, ter uma maior comunhão com Deus. Bom, se você está jejuando para ter comunhão com Deus e Deus está presente com você, qual a necessidade de jejuar? Então Jesus estava dizendo para eles, era isso, assim, olha, se eu estou aqui presente, para que eles vão jejuar? Agora, vai ter o dia em que eu vou estar ausente, e aí sim eles precisarão jejuar. Mas essa introdução não é o ponto principal da mensagem de hoje. O ponto principal vai começar agora, porque muitos não abordam essa questão, mas no próximo versículo, nós estamos falando do versículo 14, 15, 16 e 17. Até o versículo 15, Jesus está respondendo para os discípulos de João sobre a pergunta que eles fizeram, que era relativa a jejum. Mas no versículo 16, Jesus muda de assunto. Às vezes as pessoas não percebem isso, mas Jesus mudou de assunto aqui. Porque a preocupação de Jesus ali nem era com o jejum. Ele respondeu porque eles perguntaram. Mas logo depois ele diz assim, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior rotura. E ninguém põe vinho novo em odre velho, porque o odre vai rebentar, e você vai perder o odre e o vinho, porque você tem que pôr vinho novo em odre novo. Eu te pergunto, o que tem a ver isso com jejum? Porque ele fez pergunta de jejum, e aí Jesus já aproveitou e já emendou uma técnica que eu poderia até dizer que foi implementada por Jesus, que tem a ver com uma reprogramação mental, de padrão mental. Hoje, se você for conversar no meio secular, eles vão chamar isso de PNL, Programação Neurolinguística. Por quê? Porque a programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas que você utiliza para poder reprogramar a forma como você vê o mundo. E Jesus, nesse momento aqui, quando os discípulos de João fizeram essa pergunta para ele, Jesus foi lá e fez um scanner deles. E fez a leitura. Eles estão precisando de uma reprogramação. Eles estão precisando de um ajuste, porque ninguém consegue colocar vinho novo em odre velho. Os odres, naquela época, eram feitos com pele de cabra. E por que isso? Porque a pele de cabra, além de ser resistente, tinha resistência mecânica para suportar o líquido, não rebentar. Além disso, ela tinha a capacidade elástica, porque a pele ela tem uma certa elasticidade. E aí, quando se colocava um vinho novo num odre feito com pele de cabra, com o tempo o vinho ia se fermentando, uma fermentação natural. E o processo de fermentação, ele libera gases. E liberando gases, esse vinho aumenta de volume. E ao aumentar de volume, era necessário que esse couro, essa pele de cabra, também cedesse, aumentasse, para juntos, então, chegar num equilíbrio. Isso era feito. Se você pegasse esse mesmo odre já usado, que já sofreu essa dilatação, e colocasse um vinho novo nele, para que ele fermentasse novamente, esse vinho novo iria se expandir por conta da fermentação, só que a pele chega num ponto que não tem mais elasticidade, ela chega no limite dela. E o que iria acontecer? Iria romper. Jesus falou isso. Em outras palavras, ele estava dizendo para os discípulos assim,
eu conheço vocês. Vocês têm uma cultura, vocês têm valores, vocês têm crenças, vocês têm um padrão mental ligado à cultura judaica tradicional. Vocês são aqueles que se baseiam na lei pela lei. Vocês são aqueles que seguem a Torá. E por isso, vocês não conseguem me enxergar como Messias. Porque quem segue a Torá e quem utiliza-se dessa cultura judaica tem uma crença que é de que um líder político, com um exército, viria para poder tomar posse das promessas, para poder dominar, para poder ser o salvador. Eles esperavam um líder político forte. Como que alguém de sandálias, sem nenhum tipo de estrutura de poder ao seu redor, um ex-carpinteiro, como que essa figura poderia representar o meu líder político? Então, quando foi feita a pergunta, a mente deles, o mundo que eles enxergavam, o padrão que eles tinham mental, estava questionando um homem, sem nem imaginar que ali poderia estar a própria presença de Deus. E aí Jesus falando isso, falou assim, olha, se vocês não mudarem a sua mente, vocês não podem conseguir receber coisas novas. Se vocês não pensarem diferente, se vocês não renovarem as suas crenças, vocês não podem receber algo novo. Porque senão, o que acontece? O odre se rompe. Nós temos alguns exemplos que Jesus utilizou, e nós vamos entrar em alguns outros detalhes, porque a PNL é só um instrumento. A programação neurolinguística é só um instrumento, ferramenta, para poder ajustar essas crenças, esses valores, esses padrões que nós temos. Mas se é uma ferramenta para ajustar, aonde que ela tem que atuar em nós? Nós temos fisicamente um lugar no corpo humano responsável por filtrar e armazenar informações em nós. Isso que Jesus fez de conversar com os discípulos de João é de fundamental importância para a nossa vida, inclusive hoje. Porque quando você está aqui assistindo a uma mensagem, esse processo que eu vou te falar agora está acontecendo. Esse processo que eu vou te falar está acontecendo. O ser humano tem alguns estágios de consciência. Mas se a gente pegar só a parte enquanto ele ficar acordado, nós vamos poder resumir aí em 3 estágios. O que é chamado de vigília. O que é o estado de vigília? O estado de vigília é quando você está acordado. Você não está dormindo, você não está sonolento, você não está apagado. Você está acordado, então você está num estado de vigília. Você tem um estado de atenção. Você, nesse momento, está nesse ambiente que eu vou te mostrar aqui, desse sistema. Nesse momento, você está utilizando o seu estado de atenção. Por quê? Porque você está focando sua atenção em alguma coisa. Às vezes alguém fala com você alguma coisa, ela falou, você escutou, mas é como se não tivesse escutado. Espera aí, repete, o que você falou?
porque sua atenção está voltada para outra coisa. E você tem um estado de alerta. O estado de alerta é um pouco diferente do estado de atenção. Ô, pastor, segura para mim essa chave. Pode. Na hora que eu faço isso, lá no pastor já tremeu, vou deixar cair, não vou deixar cair, porque chave ainda é tranquilo. Se eu pegasse o meu celular, ele já ia ficar, vai jogar o celular para mim? Ele ativa nele um estado de eu preciso de resposta rápida. Quando eu vou fazer uma ultrapassagem, é diferente de eu estar dirigindo normal. Estou ali na estrada dirigindo, estou com estado de atenção. Mas se eu vou fazer uma ultrapassagem, eu ativo automaticamente um estado de alerta. Por quê? Porque ali eu posso ter que mudar minha atitude muito rápido. Eu tenho que tomar uma decisão em cima da hora. Sair para ultrapassar, veio um carro, opa, tem que voltar, tem que mudar aquele reflexo. Então, dependendo do estado, você está simplesmente desperto, né? Você está simplesmente despertado, ou em atenção ou em alerta. Só que no corpo humano, bem aqui, existe um negócio que chama SARA. Tem alguém aqui que é médico da área? Então deve conhecer bem o Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Você deve dominar tudo isso aí. Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrige aqui. Mas o Sistema de Ativação Reticular Ascendente, ele é uma estrutura neurológica localizada aqui na região do tronco cerebral, que faz parte do sistema nervoso. O sistema nervoso que tem suas ramificações para todo o corpo. E ele funciona como um filtro. Olha que coisa... Assim, as pessoas questionarem a existência de Deus é algo inadmissível. Porque quando a gente vê as coisas como elas funcionam, um corpo humano, uma planta, um oceano, é inadmissível não ter algo muito superior criando isso. Nós temos aqui, uma espécie de filtro, que ele tem o papel de capturar aquilo que eu entendo ser valioso e gravar na minha mente, na minha consciência. E eliminar aquilo que eu não entendo ser valioso, que eu não tenho interesse. A princípio parece muito legal. Poxa, eu tenho um filtro, então isso me protege, porque a primeira impressão que nós temos de filtro é o quê? A primeira impressão é que o filtro ele é positivo. O que é que um filtro de água faz? Tira a impureza. Essa é a primeira impressão. Ele deixa passar só o que a gente quer que passe. O que é que um filtro de óleo faz? Tira a impureza, mesma coisa. Ele deixa passar só o que a gente precisa, que a gente acha que vale a pena. O que não vale, ele filtra, ele retém. E poderíamos falar de filtro de ar, mesma coisa. Mas quando a gente fala do SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, ele não é um filtro que filtra só o que a gente gostaria que filtrasse. Na verdade, ele filtra o que eu gostaria que filtrasse, só que o que eu gostaria, na verdade, não é o que tem que ser filtrado, nem sempre. Olha que coisa impressionante, eu tenho um filtro que ele é responsável por deixar ou não entrar informações na minha mente. E por que isso é muito importante? Porque numa conversa dessa de Jesus com os discípulos de João, tinha gente com um filtro que não ia ouvir as palavras de Jesus, tinha gente com um filtro que ia ouvir a palavra de Jesus. Um ia encontrar o caminho, o outro não. Porque dependendo do meu filtro, de como eu lido com as informações, de como que eu recebo as boas novas, de como que eu enxergo o mundo, é isso que vai definir as minhas atitudes, as minhas decisões, a minha vida. Então, hoje, nós somos totalmente dependentes de tudo aquilo que foi gravado em nossa memória.
As nossas atitudes, o que a gente faz, erra ou acerta, quando você vai olhar, você está contaminado pelas suas, não vou falar contaminado, você está influenciado pelas suas experiências anteriores. Existe um filósofo inglês, John Locke, se eu não me engano, que escreveu sobre uma questão que ele chama de tábua rasa. E tábua rasa é um princípio que diz o seguinte, que nós nascemos como uma folha em branco, sem nenhum tipo de maldade, mania, trauma, sem nenhum tipo de experiência boa ou ruim, e que a partir do ventre, né? Na verdade não nós nascemos, mas a partir do ventre a gente começa a receber estímulos, e esses estímulos vão nos formando. E são esses estímulos que fazem da gente ser o que a gente é hoje. E como que isso acontece? Eu tenho um filtro aqui, mas como que chega a informação nesse filtro? Através dos nossos sentidos. Nós temos, basicamente, 5 sentidos. Poderíamos explorar outras esferas, mas nós temos, basicamente, 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar, tato. E esse sistema nervoso que você tem, né? O cérebro, o tronco, né? A medula espinhal, e dela uma série de ramificações nervosas para o seu corpo, é através desse sistema que essas informações chegam até nós. Por exemplo, você está me vendo. Você então está utilizando sua visão para capturar comprimento de onda. Esse comprimento de onda dá para você uma informação. Essa informação, através dessa rede neural, chega até esse filtro. Esse filtro diz, é interessante, não é interessante, reservo aqui num lugar que eu depois, se eu precisar, eu acesso, ou jogo fora. Depois eu nem lembro disso. Quantas coisas você viu que você nem lembra? Se eu te perguntar, você não vai lembrar, né? Me dá um exemplo de uma coisa que você viu que você não lembra. Ah, uma vez eu vi um cavalo branco. Não, então você está lembrando, né? Agora, tem muitas coisas na vida da gente que a gente só lembra quando é provocado. Alguém chega e fala para você alguma coisa e você então lembra. Outro dia mesmo, eu cheguei para a Valdeane e falei assim, Valdeane, mãe não está bem não. Assim, por quê? Ela disse para mim que eu arrumei um advogado para ela, numa causa lá, assim, assado, e que eu ainda paguei. Aí a Valdeane falou assim, foi mesmo, Robson, e me falou qual e quando. Eu falei, então eu que não estou bem, que eu não lembrava. Então é o seguinte, você vê como é que é a nossa memória? Eu criticando minha mãe, falei, gente, mãe não está bem. Nunca arrumei advogado para você, nunca paguei advogado para você. A Valdeane falou, e aí depois que a Valdeane falou, eu lembrei. Mas também uma dica que ela deu me levou, às vezes, a pensar isso. Por quê? Porque ela falou assim, um advogado da Lagoinha. Eu não conheço advogado da Lagoinha? Conheço advogado ex-Lagoinha, né? Mas não conheço advogado da Lagoinha. Aí ela foi falar assim, não, aí na hora que falou quem era, é o meu advogado que ele vai num programa da Lagoinha, mas não é da Lagoinha. Mas olha a nossa mente como é que funciona. No momento que ela falou assim, um advogado da Lagoinha, a minha mente foi lá procurar advogados da Lagoinha que eu conheço. Não, não conheço, então ela está errada. Ok, mas só que existem mais coisas além disso. É um advogado, sim, que eu conheço, que eu contratei para ela, que eu paguei, mas não é da Lagoinha, só vai na Lagoinha para poder participar dos programas. Olha como é que a mente nossa funciona, detalhes, e às vezes você arruma uma confusão com os outros, briga, fica sem conversar, quer matar as pessoas, só porque sua mente, de alguma forma, não conseguiu fazer uma análise correta das coisas como estão acontecendo.
Então nós temos essa capacidade de capturar informação. Só que essa informação que você captura, você guarda ou não, baseado se ela é boa ou se ela é ruim? Sim ou não? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Veio uma informação na sua visão, ou então audição. Agora você está me ouvindo. Então você está capturando informações. A audição, diferentemente de comprimento de onda, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar a onda sonora, né? Não esse comprimento de onda visual, por exemplo. Se apagar todas as luzes aqui e a gente ficar num breu total aqui, você vai conseguir me enxergar? Não, mas eu estou aqui? Eu estarei aqui? Estarei. Mas só que não consigo ter transmissão do comprimento de onda. Então essa informação não chega até você. Tá vendo? Eu fingi aqui que eu estava falando e não tive. Imagina que o microfone tivesse falhado. Você escutaria o que eu estou falando? Né? Aqui é quem está mais perto, talvez, né? Lá fora não. Por quê? Porque não está transmitindo a onda. A onda física precisa ser transmitida e chegar até você, para que você, então, trabalhe esse comprimento de onda até chegar nesse filtro. Agora eu vou fazer aquela pergunta de novo. Tato, se eu não olhar e pegar aqui, eu sei que é pano. Se eu não olhar e pegar aqui, eu sei que é vidro. Olha que coisa impressionante. Se eu pegar um metal gelado, eu sei que é metal gelado. Se eu pegar uma borracha, eu sei que é borracha, sem olhar. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui sensores que trabalham com variação de pressão, texturas, e aí isso consegue me dar informação. Paladar, comida, sentir sabor das coisas, sentir gosto. Se tem uma coisa ruim quando você está doente, né? E não consegue sentir sabor das coisas, e você consegue diferenciar o que é salgado, o que é doce. Tudo isso são o quê? Sensores. Olfato. Saber, né? Tem um perfume, que tem um churrasco acontecendo perto da gente. Então, assim, olfato, tudo isso são sensores. Sensores que fazem com que você traga informações de fora para dentro. E aí chega nesse filtro. E aí eu vou fazer de novo aquela pergunta. E aí o filtro deixa passar o que é bom e retém o que é ruim. É isso? Sim ou não? Não. Queríamos nós que fosse. Se eu tivesse que dar uma sugestão para Deus, quem sou eu, né, dar sugestão para Deus? Mas se eu tivesse que dar uma sugestão para Deus, eu ia dar uma sugestão só. Senhor, ajusta o Sara para só passar coisa boa e acabar o problema do mundo. Por quê? Porque nós só iríamos gravar e só iríamos adotar práticas boas. Mas tem gente que o filtro dela passa que droga é bom, que se drogar é bom. Tem gente que o filtro dela passa que se prostituir é bom, que assistir filmes pornográficos é bom. E quanto mais, melhor. Tem gente que o filtro dela informa para ela o seguinte: jogos de bet são bons. E aí ela perde, e aí ela vai tentar recuperar, e o filtro dela diz assim: continua, porque você vai recuperar e ainda vai ganhar. Isso, quem dá condições de passar essa informação e registrar e fazer com que o comportamento seja nessa direção, é o tal do sistema ativador reticular ascendente. Sistema porque é uma rede interligada de neurônios. Ativador porque ele ativa a consciência. Ele é que ativa esses nossos estágios de consciência. Quando a gente está desperto, em atenção ou alerta. É ele que ativa isso. Ele é reticular porque ele é formado ele tem uma forma de uma rede de neurônios. E é ascendente por quê? Porque ele vê informações do corpo para o cérebro. Então é um caminho ascendente. E aí eu falo, Deus, é só ajustar o Sara. E nosso problema está resolvido. Você não vai ter gente mais que nasceu homem querendo se defender mulher.
Não vai ter isso mais. Isso é coisa de Sara estragado, danificado. Isso é coisa de filtro precisando ser trocado. Você não vai ter mais uma pessoa querendo se embriagar, se prostituir, porque isso é o Sara danificado. Precisa de ajuste. E olha que coisa linda, se você sabe que você tem algo físico que é o responsável por tratar essas informações, e é isso que vai fazer diferença na sua vida, de como você se comporta, já ficou um pouco mais fácil. Porque agora a gente só precisa o quê? A gente só precisa ajustar esse filtro. Olha que coisa bacana. Só preciso ajustar o filtro. Ah, pastor, eu gosto de fumar. Joia. Então aqui eu vou te mostrar por que você não deve fumar. E aí você, reprogramando o seu filtro, você vai parar de fumar. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Jesus fazia isso? Sim ou não? Vamos pegar aqui história de Vamos pegar o Pedro. Vamos pegar a história de Pedro aqui. Pedro, personalidade impulsiva. Era pescador. Judeu. Esperava um líder político, poderoso. Esse era Pedro. E aí, Jesus convoca Pedro para andar com ele. Olha o poder disso. Os caras hoje chegam aí, esse tanto de coaching, apesar de ter sido, de certa forma, banalizado pela quantidade, por muitos coaches que não são coaching, o poder de um coach é extraordinário. O pastor é um coach. O que eu estou fazendo aqui agora? Isso é um coaching. É tentando te reprogramar. É tentando fazer com que você absorva uma interpretação segundo aquela que eu entendo ser a mais benéfica para você. Porque o papel do coach verdadeiro, ele preocupa com quem está sendo o seu discípulo ali. Se o coach está preocupando com ele, aí já não é coach. Aí eu quero é ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero é ser famoso. Então, o propósito foi desviado. Porque o verdadeiro coach é como Jesus. Jesus, quando falava e pregava, ele não preocupava com ele. Ele preocupava com o outro. O que o outro precisa? E aqui, num determinado momento, Pedro teve uma visão, posso falar a referência, Atos 10, de 9 a 16 ali, né? Onde Pedro tem aquela visão de um lençol ali, dos animais, porco e tal, e ele rejeitando aquilo. O que está por trás dessa visão? Está por trás a crença de Pedro, crença limitante de Pedro, que não entendia que a mensagem de salvação era extensiva aos gentios. Para Pedro, judeu, focado na Torá, a mensagem era só para os judeus. Não era extensivo aos gentios. E aí Jesus vai e reprograma o filtro de Pedro. Jesus diz para ele o quê? Não faça impuro, não chamar impuro aquilo que Deus purificou. No texto deve ser, né? Não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Então, Pedro, a partir daquele momento, ele teve que mudar a forma de enxergar o mundo. Porque, de alguma forma, aquilo entrou nele. Ele falou, peraí, então também é para os gentios.
A forma como nós enxergamos o mundo, ela é formada com o tempo, desde a folha em branco, desde o tábua rasa, né, que é chamado, até os dias de hoje, pelas nossas experiências, fraturas, decepções, sucessos, muito influenciado pela nossa família, muito influenciado pela nossa cultura. Se você nasce na Índia, a chance de você já se tornar um evangélico é muito menor do que se você nascer nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, a cultura que nos cerca, os nossos familiares, eles são extremamente relevantes nesse processo. O colégio onde você estuda, os professores que você tem. Hoje, pelo visto, nós estamos com um desafio enorme nas universidades federais, por conta de uma militância esquerdista que tenta fazer um coaching negativo para deturpar a mente dos jovens. Está sendo um desafio, mas alguém, em algum dia, esqueceu de dar atenção ao que era importante. E quem está do outro lado deu atenção. E meio que dominaram. Hoje está tudo dominado. Faculdade federal, sistema judiciário, sistema executivo, sistema legislativo, está tudo dominado. E aí o que acontece? Você tem uma pregação daquilo que é a contracultura de Deus. É a contracultura de Deus. As coisas que a gente vê, eu praticamente parei de ver televisão, minha distração gira em torno de alguns outros artifícios, mas aquela televisão que a gente assistia direto até reduzir. Mas recentemente voltei, liguei lá no YouTube e apareceu lá esses jornais que eram da televisão, já começaram a cair dentro do próprio YouTube. E eu vi lá cenas de uma dança, de uma mulher nua, dando aula para as pessoas dentro de uma faculdade. Parece ser uma pessoa transgênero, né? E a pessoa se levanta, vira o traseiro para a sala de aula. Isso não é filtro estragado, isso é falta de filtro. Isso não é um filtro precisando de ajuste. Isso é um filtro contaminado. E se nós não atentarmos, a gente se contamina, porque nós somos muito fruto do nosso ambiente. Então, coisas que nos agrediam no passado, muitas vezes hoje não agride mais. Por quê? Porque no nosso filtro vai achando que aquilo ali é comum, é natural, é correto. E quando a gente assusta, as coisas estão entrando dentro da gente numa naturalidade muito grande, que nem nós percebemos. Jesus reprogramou Pedro, e Pedro mudou a forma de agir, depois foi tido como um dos maiores instrumentos na mão de Deus. A gente pega a história de Saulo, que depois de uma experiência com Jesus e de uma reprogramação, se tornou Paulo, considerado até apóstolo, apesar de não estar entre os 12, considerado até apóstolo pela obra que ele fez. E tudo por quê? Porque a mente dele, o filtro, dizia assim: cristão é uma ameaça a Deus. Cristão é uma ameaça a Deus. E aí um homem íntegro, de caráter, coração
temente, justo, por uma questão só de filtro. O que ele fazia? Ele perseguia os seguidores de Jesus, os cristãos, e matava. E tudo isso achando que estava fazendo em nome de Deus. Por quê? Porque nesse filtro era isso, era essa leitura que ele tinha. Usam-se muito o termo de cosmovisão no mundo secular. Estou usando algumas palavras aqui que não são bíblicas, mas para você se situar, né? Que no fundo as coisas querem dizer a mesma coisa. Mas o tal da cosmovisão é como eu enxergo o mundo, não é como o mundo é. Preste atenção. É como eu enxergo o mundo, não como o mundo é. É como se eu tivesse aqui um óculos e eu olhasse para essa parede e falasse para você, essa parede é branca. Porque meu óculos é incolor. E se eu puser um óculos vermelho, com lente vermelha? Eu olho para a parede e vou falar para você o quê? Que essa parede é vermelha. E ela é vermelha? Não. Por que eu estou falando que ela é vermelha? Eu sou mentiroso? Não. Eu estou vendo a parede vermelha. Então eu não estou mentindo. Mas ela não é vermelha. Mas eu não estou mentindo. Eu só não consigo enxergar o mundo como ele é. Por quê? Porque o meu filtro está me atrapalhando. O grande papel de Jesus foi vir aqui para mexer nos nossos filtros. O grande papel do Evangelho é fazer uma reprogramação das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso padrão mental. Se eu não estiver disposto a mudar, a flexibilizar tudo que eu aprendi no passado, eu não consigo avançar. Eu não consigo receber a mensagem do Evangelho. É preciso ter uma cabeça e um coração disposto a mudar. E é fácil? Nem sempre. Pegar o exemplo aqui do Judas Iscariotes. Judas, que também foi um dos 12 apóstolos. Ele tinha uma habilidade com as questões financeiras muito grande. Era uma espécie de tesoureiro do grupo. E tudo dele era muito focado em dinheiro e poder. Também judeu. Todos os discípulos de Jesus eram judeus. E também esperava por um líder poderoso, um líder político. O coração dele era tão voltado para as coisas naturais, assim, materiais, que certa vez ele questionou gastarem um unguento para lavar os pés de Jesus. Que desperdício! Que desperdício! Ou seja, a mente dele, o filtro, era voltado só para as coisas materiais. Ele não conseguia perceber o valor espiritual que tinha naquele momento que aquela pessoa se derramou ali perante Jesus. Ele não consegue sair, o filtro dele jogava fora, que não interessa. Isso para ele era bobagem. E aí eu te pergunto, ele andou com Jesus? Sim ou não? Sim. Igual Pedro. Pedro também andou com Jesus. Ele ouviu as mensagens de Jesus? Sim ou não? Ele estava com Jesus, estava ouvindo as mensagens de Jesus. Ele ouviu igual Pedro? Não.
Não. Porque se ele tivesse ouvido as mensagens de Jesus, igual Pedro, ele não teria se suicidado. Mas o filtro dele não permitia. O que ele definia como bom para ele, e esse é o grande desafio nosso, nós temos que ter cuidado com o que nós definimos como o padrão que nós queremos para nós. Porque é isso que vai nos dar condições de escutar ou não o que passar no nosso redor. Os nossos sensores só vão capturar aquilo que nós estamos buscando. Se para mim tem valor prostituição, pode saber. Vai estar em volta de mim tudo que é associado à prostituição, porque é isso que eu dou valor e é isso que eu consigo capturar. Você já viu quando você fala assim, vou comprar um carro, um Fiat e tal, não sei, vamos para um carro aí, desse mais padrão, né? Um Fiat. Você nunca pensou em comprar. Um que eu conheço aí, Toyota Yaris, né? O Valdeano tem um Toyota Yaris, para poder ser mais específico. Vou comprar um Toyota Yaris. Você nunca ouviu falar de Toyota Yaris. Mas chegou lá na loja, o cara te apresentou, você gostou, você sai dali pensando em comprar, e a partir de então você começa a ver Toyota Yaris em todo lugar. É perigoso você ver Toyota Yaris na sua garagem. É impressionante. Aí você fala assim, mas o que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Nunca pensei, nunca reparei tanta gente que anda com carrinho de bebê nas ruas. Você tem um bebê, você começa a reparar todo mundo, o modelo, o jeito onde ele encosta o carrinho. Você já reparou isso? Que tem coisas que você nunca pensava, mas no primeiro momento, aquilo parece que passou a fazer parte da sua vida. O que é isso? O seu filtro foi programado para ver aquilo. Você não via porque você passava, ele estava lá, mas você não dava atenção. Seu filtro falava assim, isso não me interessa. Eu, por exemplo, já passei da fase de estar com criança pequena. Carrinho de bebê é perigoso, eu tropeçar nele e não ver. Não faz mais parte da minha vida. Mas muita gente aqui já sabe falar até modelo deles. Então, a nossa mente funciona dessa forma, e você tem que tomar cuidado com o que você coloca como padrão mental, como valores, como crenças, porque essas crenças é que vão definir como que você vai enxergar o mundo. Se você definir padrões negativos, ruins, você vai enxergar o mundo de forma errada, assim como quem está com um filtro vermelho vai enxergar essa parede vermelha. Você não vai enxergar o mundo como ele é e, portanto, vai tomar decisões erradas, vai agir de forma errada. Judas não conseguiu permitir que passasse as coisas boas que ele teve com Jesus. E isso levou a trair Jesus, porque ele via em Jesus alguém muito fraco. Como que um líder, que eu espero um líder poderoso, com exército, um líder político, como que esse cara que vai se submeter a uma crucificação, como que isso aí pode ser um líder? Então ele escolheu um outro caminho. E esse foi o fim dele? Sim ou não? Eu gosto de ficar perguntando, é para poder deixar você em situação difícil mesmo. Porque aí você fala e o negócio não é, né? Não, esse não era o fim dele. Esse foi o problema inicial. Mas se ele quisesse, ele poderia não ter se suicidado? Se ele quisesse, ele poderia ter tido um outro fim? Sim, se ele tivesse ajuda. Porque a pessoa, quando chega, às vezes, em determinados momentos da vida, ela não consegue se não tiver ajuda. Ele precisava de um coach. Ele precisava de alguém, de um parente, ele precisava de um amigo. Alguém que conversasse com ele e ele abrisse o coração e falasse, olha, eu fiz isso, acho que eu fiz uma bobagem e eu estou super arrependido. Judas, eu vou me suicidar. Eu falei, Judas, que isso, rapaz? Lembra as palavras de Jesus? Que suicidar você vai para o inferno, rapaz.
Calma, deve ter outra saída. Esfria a cabeça. Vamos conversar com Jesus, Ele mesmo pode ajudar. Vai lá, pede perdão a Ele. Imagina como é que a nossa Bíblia estaria hoje com o exemplo de Judas se reprogramando. Judas se arrependeu e foi adiante de Jesus, que já estava a caminho da crucificação, e disse: mestre, me perdoa. Ele poderia ter tido um final diferente? Sim. Como você pode ter também. Eu não sei o que você pode estar vivendo. Às vezes, algum trauma do passado que você não consegue reprogramar, que você carrega, e isso aí está te impedindo de ter um relacionamento com a pessoa, porque você teve uma frustração muito grande no passado. Às vezes, a desconfiança, não consegue confiar mais em ninguém. Por quê? Porque alguém te traiu. E hoje, cada vez mais, está muito difícil de acreditar nas pessoas, né? É tanto golpe, é tanta coisa que... Eu, por exemplo, eu não atendo o telefone de pessoa que não está cadastrada no meu telefone. Poxa, pastor, e se eu te ligar? Se você não tiver cadastrado no meu telefone, eu não vou atender. Como é que eu faço, pastor? Eu quero falar com você. Me manda um zap. Me manda um zap assim: pastor, eu sou fulano de tal, da igreja tal, queria falar com o senhor. Eu vou te ligar. Ou da próxima vez eu vou te atender, porque eu já vou cadastrar você. Mas sem cadastro eu não faço, porque ou é ladrão de presídio, ou é cartão de crédito, querendo vender alguma coisa para você, esses negócios de cartão, ou tudo esse golpe. Hoje em dia está difícil. Aí você fala assim, você precisa reprogramar. Talvez, mas só que diante das circunstâncias eu adotei uma forma, e isso não me atrapalha em nada. Estou te falando, você quer falar comigo, você vai falar, é só me mandar um zap. E quantas pessoas, às vezes, não conseguem sequer atender um telefone? Quantas pessoas não conseguem acreditar nas outras? Por quê? Porque sofreram algum tipo de trauma, e esse trauma ficou nessa programação mental. Pessoa que não consegue contribuir, sabe por quê? Ah, não, eu contribuía naquela igreja, o pastor usava o dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo outro. A vida está cheia dessas coisas. Mas não quer dizer que todos os pastores fazem isso, não quer dizer que todas as igrejas fazem isso, mas só que a pessoa não consegue. E ainda mais que nós, seres humanos, temos um defeito muito grande, que o nosso filtro, ele só analisa as coisas com base em nosso padrão mental, como eu já disse. E se eu já não quero dar o dízimo, se eu já não quero dar uma contribuição, se eu já não quero trabalhar na igreja, qualquer coisinha mínima que me dê justificativa para não fazer, o filtro vai usar. Então, ele destaca para mim aquilo que eu quero para me justificar. E ele descarta tudo aquilo que seria objeto de defesa para fazer. Porque eu não quero fazer. Então, eu vou buscar só os motivos que me dão conforto de ficar onde eu estou. Judas podia ter um futuro diferente. Vamos pegar o exemplo Tomé, que também é muito bom. Tomé também era discípulo, e também judeu, e também esperava por um líder político. Eu vou te falar que Tomé não deve ter acreditado que Jesus era o Filho de Deus até o momento em que ele reapareceu. Mesmo estando com Jesus, caminhando com Jesus, vendo toda aquela pregação, vendo o que aconteceu depois da crucificação, porque não é fácil não, você teve a crucificação e aí teve aquela escuridão, né? Isso durante o dia, aquele movimento que até o pessoal romano lá, né? aqueles membros lá do exército romano, falaram, olha, verdadeiramente ele é filho de Deus. Porque foi um negócio tão assim sobrenatural que até eles reconheceram. E mesmo assim eu vou te falar, o filtro de Tomé ainda tinha dificuldade. Porque quando falaram para ele que Jesus ressuscitou, ele foi só vendo. Só acredito vendo. E olha
que além dele ter um filtro que já o impedia de acreditar, ele demonstrava uma falta de consideração com aqueles que andavam junto com ele. É ou não é? Pastor, nós andamos juntos, pastor Cássio. Eu chego para o senhor e falo uma coisa, e o senhor fala assim, só se eu ver. Como que eu posso me sentir? Pastor, o cara não está me acreditando em mim. Pastor Cássio, eu vi, foi assim. Só se eu ver. A falta de credibilidade até com quem falou. Até que Jesus veio e mostra a mão e os surdos. Aí, o filtro de Tomé é reprogramado. E muda. A partir daí ele passa a ser outra pessoa. Você precisa estar atento a essa realidade, de que nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar o mundo como ele é. E isso devido às nossas limitações por conta da nossa formação, das nossas crenças, dos nossos valores, do nosso padrão mental. E você precisa entender que isso passa por um procedimento físico e que tem solução. Vamos orar, pastor. Orar sem cessar. Mas eu gosto muito de pé no chão, porque eu não sou aquele de vou orar para poder nascer aqui um pé de mamão, vou orar para nascer aqui um pé de uva, vou orar para nascer aqui um pé, vamos orar. Não, meu amigo, eu vou correr atrás de semente, eu vou plantar e vou estudar como que é que faz para poder plantar. E aí eu vou orar, Deus abençoe, que cresça e dê fruto. Mas eu vou correr atrás, vou fazer a minha parte. Não vou ficar só orando. Tem gente que acha que vai resolver tudo só orando. Pastor, mas não tem limite para Deus. Não tem, mas eu prefiro fazer minha parte. Acho que funciona mais. Esse negócio de só orar e não fazer, não é o caminho. Então você tem que entender isso. E aí, se é algo físico, se você se encontra numa situação em que você não consegue se alimentar com a palavra que o pastor prega, você não consegue abraçar a causa que Jesus quer que você abrace, ser produtivo na obra de Deus, você não consegue ser feliz, você está precisando de algum ajuste. Se você não consegue sozinho se ajustar, e muitas pessoas conseguem, buscando estudar, buscando informações, elas vão se capacitando e elas mesmas melhoram. Se você não conseguir ser um autodidata, de buscar a sua solução você mesmo, procure ajuda. Cheio de pastores aqui na igreja, cheio. Pastor, preciso conversar. Não tem nenhum aqui que vai falar não para você. Talvez ele tenha dificuldade do horário, vai combinar com você, mas você vai ter alguém para conversar. E talvez essa conversa possa ser a diferença que podia ser feita na vida de Judas. Amém? Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.